Bem-vindo ao meu canal Contato Alienígena. Hoje eu vou falar sobre um tema que muitas pessoas ainda eh, costumam me perguntar. Será que nós... Por que os alienígenas não entram em contato com o ser humano? Né? Eu fiz esse vídeo há um tempo atrás, eh, diretamente da câmera ao vivo da NASA. E o que eu consegui captar foi esse disco voador aqui, esse OVNI indo em direção a um lugar, praticamente estava saindo da Terra, né? E muitas pessoas falaram que era planeta, que era, sei lá, estrela, mas não existe estrela desse tamanho. E também a Lua também não fica não é desse tamanho. E para mim, isso daí é um disco voador. Porque no final eles colocaram uma tela azul que eu vou mostrar no vídeo mais adiante, né? E as pessoas ainda acreditam que porque os alienígenas não entram em contato com a gente, nós não podemos acreditar, né, no que seria alienígena, porque eles não aparecem, a gente não consegue ver, né, diariamente discos voadores. Então são poucas pessoas que conseguem ter esse contato. Mas essa é uma prova. Eu fiz o vídeo diretamente da câmera da NASA, né? E muita gente ainda acha que é mentira, que é zoeira, que eu falsifiquei o vídeo, tal. Isso aí é tudo mentira, porque as pessoas só tentam esconder a verdade de você, entendeu? Então a NASA, ela esconde de nós a verdade, entendeu? Por quê? Por que eles escondem a verdade? Na verdade, as pessoas precisam entender que os alienígenas, eles não têm interesse nenhum em entrar em contato com o ser humano. Eles não querem entrar em contato, porque não tem nada a ver. São formas biológicas diferentes de nós, né? Nós não conseguimos nem entender a nós mesmos. Como nós vamos entender uma raça alienígena? Uma raça, por exemplo, se você encontrar um Grey pequenininho, né, do tamanho de uma criança, vai conversar com ele, você vai achar que ele é uma criança, mas ele é superior a você em inteligência. Então, quanto que as pessoas vão acreditar que alienígenas são mais inteligentes que nós? Não, isso é difícil, porque nós achamos que somos mais inteligentes. Na verdade, não é isso. Eles são mais inteligentes que nós. Por que eles não entram em contato com a gente? Por vários motivos. A biologia deles é diferente da nossa. Eles têm uma cultura diferente da nossa. Por exemplo, eles não usam dinheiro. O ser humano é viciado em dinheiro. Ele não consegue viver sem dinheiro. E os alienígenas, eles não usam dinheiro, não tem dinheiro. Então vamos dizer que os alienígenas, eles são comunistas, não é? Se eu falar assim, aí você vai falar, ai meu Deus, os alienígenas são comunistas. Ah, eles são tudo louco. Eu falei assim, não, você tem que entender que as formigas vivem sem dinheiro. As abelhas vivem sem dinheiro. Elas não usam dinheiro, tem dinheirinho, um banquinho lá. Um banqueiro, formiga, tem um banqueiro, abelha. Não. Por que nós usamos o dinheiro? O dinheiro é uma falsa ideia de manter as pessoas controladas. Esse é um jeito de manter as pessoas controladas, esse é um jeito. Religião também. Vamos dizer que a religião também mantém as pessoas controladas, mas isso aí é um ponto que eu quero tratar em outro vídeo. Hoje eu quero só falar sobre a parte biológica e a parte que nós
Olha, você pode perceber que eu fiz um vídeo há um tempo atrás e era da ao vivo, estava ao vivo na NASA, né? E logo depois eles apagam, eles vão desligar a câmera, né? E então o que acontece? Por que que eles não entram em contato com a gente? Uma das possibilidades é que eles são comunistas, não comunistas como a gente considera comunismo no mundo, na China, por exemplo. Na verdade, eles não usam dinheiro. Então, por exemplo, o dinheiro não é usado como uma forma de eles trabalharem, entendeu? Não tem dinheiro. Eles fazem porque fazem. Eles trabalham porque tem que trabalhar. Não existe esse negócio de troca. Sabe, tipo essa coisa de troca que o ser humano tem. Eu preciso de você para trabalhar para mim, só que a pessoa, mas eu vou cobrar. Isso é coisa de judeu, de capitalista, até mesmo de comunista, porque o comunista ele também usa o capital como parte de dar dinheiro pro trabalhador. Não quer dizer que o comunista não trabalha com dinheiro. O dinheiro é controlado pelo Estado. Então, qual é o problema que os Estados Unidos não querem revelar? Eles não querem revelar por causa disso, gente. O ser humano, ele não entende, ele não sabe viver sem dinheiro. E os alienígenas conseguem viver sem dinheiro. Eles são muito mais evoluídos que nós e não usam dinheiro. O dinheiro é uma coisa específica do ser humano. O outro motivo é que todo alienígena, ele faz conta que ele tem uma biologia 1 milhão de vezes anterior a nós, certo? Não, 1 milhão de anos à nossa frente. Vamos dizer que eles foram criados 1 milhão de anos antes de nós. Eles já estão vivendo num tipo de sociedade que já não necessita mais desse tipo de vida que nós temos, essa vida carnal. Eles já podem usar outro tipo de ideologias, né? No caso, eles podem ser seres que se preocupam com a biologia do ser humano, a biologia deles como seres também, como seres humanos, certo? Os alienígenas também não são seres humanos, eles têm vida, eles precisam comer, beber, dormir, trabalhar, então eles também têm doenças. Então o fato principal, o segundo fato que impede eles de nos contactar são as doenças. Imagine um ser biológico que tenha uma biologia muito mais antiga que a nossa. Ele vai criar anticorpos. Eu coloquei o vídeo aqui, você vai ver agora que a tela ficou azul. Eles tiraram a câmera que estava filmando para esconder a verdade de vocês. Então, olha, isso daqui é uma prova. Graças a Deus, eu consigo fazer essas coisas. Por quê? Não é porque eu quero fazer, sabe? Não é que eu quero, porque eles têm contato comigo. Eles mostram para mim as coisas. Quando eu fiz esse vídeo, eu ia falar sobre terra plana. Eu ia falar assim, olha, eu quero mostrar para vocês que a terra plana não existe, que isso daí é mentira. E, na verdade, o que aconteceu foi que eu gravei isso sem querer. Mas foi tão engraçado que eu estava assim, era um domingo, estava todo mundo almoçando, eu peguei e falei assim, eu vou começar a gravar, para mim fazer o vídeo. E comecei a gravar sem querer, do nada, quando eu vi isso, todo mundo que estava presente viu o disco voador, e todo mundo viu que era o vídeo feito da NASA, né? Porque muita gente não gosta de mim. Eu tenho mais inimigo do que amigo. Entendeu? Os meus inimigos, eles me odeiam porque eu falo isso aí, porque acontece comigo. Então ele é um pouco de inveja também, sabe? As pessoas têm inveja dos outros. Brasileiro é assim, sabe? Invejoso, louco, dá até raiva. Então o que acontece?
O ser humano ele precisa entender que nenhum alienígena é burro igual ao ser humano. Por que não? Porque eles não são burros. Imagina você que é uma raça que tenha 1 milhão de anos antes da raça humana, você já deve ter construído anticorpos a todo tipo de doença grave. Por exemplo, eles devem ter já a cura da AIDS, eles devem ter a cura do ebola, eles devem ter cura de doenças que nós ainda nem imaginamos que nós possuímos. Então, por exemplo, imagina um contato alienígena com uma raça alienígena muito mais velha que nós. O que vai acontecer? Nós vamos ter uma doença grave. Uma doença que talvez a gente pode pegar uma doença tão grave que toda a população humana pode ser exterminada. Como acontece com o ebola, como acontece com a AIDS. Hoje o ser humano já consegue já descobriu a cura da AIDS, já descobriu a cura do ebola e estão. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles transmitiram doenças que eram comuns para os portugueses, que era gripe, doenças assim como a sífilis, né, sarampo, etc. Essas doenças já o português já tinha uma certa capacidade de viver com aquela doença, né? E o índio não tinha. Então o que aconteceu? Houve milhares de mortes de tribos e índios por todo o Brasil, né? Morreu muito índio, né? E hoje o ser humano usa o mesmo processo para proteger os indígenas de doenças ou mesmo de nossos problemas que nós temos, como até a bebida e outras coisas. Então o que acontece? Por que nós fazemos? Por que nós protegemos os índios? Estamos protegendo os índios. É a mesma coisa que o alienígena faz com o ser humano. Eles estão nos protegendo da própria doença deles. Por que acontece? Se eles vierem para a Terra, nós também não vamos entender, não iremos entender a cultura deles, não iremos entender a biologia deles, não iremos entender a tecnologia deles. A tecnologia deles é muito mais evoluída que a nossa. E imagine, eu gosto de falar, uma vez eu escutei um youtuber aí falando que os alienígenas, por que eles não conversam com a gente, não têm contato com a gente, sendo que eles vêm de uma tecnologia mais avançada, eles viajaram de outro planeta, porque a velocidade da luz não seria compatível com o ser humano, porque é impossível viajar na velocidade da luz. Esse monte de besteira. Por que acontece? Os alienígenas, eles têm uma capacidade muito mais intelectual, muito maior que a nossa. Então eles já devem ter descoberto modos de viajar no espaço usando portais como buracos de minhoca e principalmente o buraco de minhoca. O buraco de minhoca vai ser, no futuro da nossa humanidade, o único modo de atravessar o universo. Se entrou no buraco de minhoca, tchau, você não tem como voltar mais. Então qualquer raça que entre no buraco de minhoca e venha para a Terra, ela não vai voltar mais para o seu planeta. Então para quê? Porque agora imagina que os Greys atravessaram um buraco de minhoca e vieram para a Terra. Eles não podem mais voltar para o lugar que eles saíram, porque o buraco de minhoca não tem como, ele pode mudar de lugar. Então o que acontece? Quando acontece isso, essa mudança de lugar, eles não voltarão para o mesmo lugar, eles voltarão para outro lugar. Então, porque eles preferem ficar na Terra
né? Criar uma base, montar uma base e ficar morando ali naquela base. Mas a família dele já era. Eles não têm mais como voltar atrás. Então, isso faz com que eles se permaneçam no planeta. Então, o modo deles permanecer no planeta é vivendo em bases secretas. Por que eles não querem se misturar com o ser humano? Por causa de, eu já expliquei, a parte biológica é difícil. Você nunca vai entender, a não ser que você converse com um médico. Converse com o médico e pergunte: seria possível uma raça alienígena viver com o ser humano com diferenças de biologia, por exemplo, uma biologia muito mais superior que a nossa, traria doenças para nós? Isso daí já foi provado cientificamente, que o português, quando veio para o Brasil, ele matou milhares de índios, por causa das doenças dele. A mesma coisa vai acontecer se o alienígena chegar na Terra. Ele vai trazer doenças piores do que a nossa. Entendeu? Essa é a posição dos alienígenas. Eles não querem acabar com o ser humano. Entendeu? Eles querem manter, eles querem preservar o ser humano na vida que nós criamos, que nós temos. Então eles estão até pensando em nós, né? E outra coisa que eu gosto de comentar muito sobre o fato de por que os alienígenas não entram em contato com o ser humano. O ser humano, ele se acha dono da verdade, ele se acha dono de tudo, ele se acha dono da Terra, ele se acha dono do lugar onde ele está. Ele nunca acha que aquilo que ele tem foi de uma dádiva, foi alguém deu para ele. Não, ele considera aquilo dele. Então, como a Amazônia, como está acontecendo com a Amazônia, pegando fogo lá na Amazônia, o pessoal destruindo a Amazônia para passar gado, entendeu? Para pastar gado, né? Isso daí é uma tremenda de uma burrice, gente. O ser humano é totalmente lunático, é burro. Eles estão querendo destruir, estão destruindo o próprio planeta para satisfazer bens materiais. Entendeu? Isso mostra como o ser humano é burro. Você acha que alguma raça alienígena vai querer contato com uma civilização burra como a nossa? Nenhum planeta que tenha pingo de inteligência vai querer contactar uma raça totalmente patética como o ser humano. Outro dia eu escutei um vídeo aí de um tal aí, que falando que os alienígenas são do mal, que não sei o que não sei o que o alienígena é mal, que eles vão matar todo mundo, vai acabar com todo mundo. Olha, gente, quem acaba com o ser humano, quem acaba com o ser humano é o próprio ser humano. O ser humano é tão maldoso, tão patético, tão irresponsável, tão burro, que ele faz o quê? Ele destrói o próprio planeta. Você acha que uma raça, qualquer raça que seja, uma raça inteligente, vai querer um contato com uma pessoa burra, que se mata, que quer matar os outros, que quer matar a própria raça, destruir o próprio planeta? Imagina, vou dar um exemplo. Mas você tem uma casa e você quer arrumar amizade com seus amigos que moram do lado. Aí como é que você faz? Você quebra toda a sua casa. Você vai lá, taca fogo na sua casa, quebra tudo, mata a sua família. E depois aí fala assim: gente, eu sou uma pessoa de bem, eu quero contatar com vocês. Quem que vai querer conversar com você? Não existe uma pessoa inteligente que vai querer conversar com você. Então, por que os alienígenas não querem conversar com o ser humano? Porque nós não respeitamos nem a nós mesmos. Nós matamos o próximo. Nós destruímos o nosso planeta.
Então eles não querem conversar com gente patética. Entendeu? Aí depois tem gente que vem falar pra mim que o ser humano é inteligente. Me desculpa, gente. Eu sou um tipo da pessoa, eu não gosto de ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Não gosto de ficar passando a mão. O que eu gosto de falar é a verdade. Se você quer ouvir, você vai ouvir a verdade. O ser humano é uma praga. É uma praga. E os alienígenas, vou só dar um exemplo. Quem é que matou 6 milhões de judeus? Quem jogou 2 bombas atômicas no Japão? Quem acabou com a raça humana? Quantos milhões de pessoas morreram no comunismo? Entendeu? Quantas pessoas foram mortas pelos romanos? Quantas pessoas foram mortas pelos ditos iluminados? Entendeu? Foram milhões de pessoas. Então, você acha que uma raça alienígena que é inteligente vai querer conversar com um bando de troglodita que não aguenta dar tirinho por aí? Vou dar um tirinho, igual um Bolsonaro, fica apontando o dedinho assim. Entendeu? Esse tipo de pessoa ninguém quer ver. Nenhuma pessoa inteligente quer ter um contato com uma pessoa dessa. Porque são pessoas violentas, são pessoas são animais. Não tem como você conversar com o animal. Então, qual é a situação? O alienígena ele considera o ser humano como um animal. É difícil eu dizer isso para vocês. É difícil, porque eu tenho que dizer que nós somos animais. É o cúmulo, sabe? É uma vergonha. Sabe? É uma vergonha. Então o ser humano, quando o ser humano aprender, quando o ser humano começar a entender a realidade, aí que nós vamos ter um contato com o alienígena. Quando o ser humano começar a não destruir o planeta, não matar o seu próximo, e entender a situação do alienígena. Principalmente porque se os alienígenas quisessem destruir o planeta Terra, nós já seríamos exterminados. O planeta Terra não existiria. Eles têm tecnologia superior à nossa. Eles podem dar um sumiço na Terra. Por exemplo, eu posso dar um exemplo. Posso dar um exemplo. 2 exemplos de como exterminar o ser humano. Uma doença grave pode exterminar toda a raça humana. Uma doença que, por exemplo, pior que a AIDS, pior que a ebola, o ebola, por exemplo, se todos tivessem ebola, duraria o quê? Uma semana o planeta Terra. Outro problema, se os alienígenas resolver dar um empurrãozinho no asteroide de 1 quilômetro, por exemplo, eles exterminam a raça humana em um dia. Aí os que não morreram vão morrer depois de 1 ano, 2 anos de frio. Porque o asteroide, quando ele atingir a Terra, ele vai produzir uma poeira. Essa poeira vai ficar na ionosfera. A ionosfera não tem vento e vai fazer o quê? Uma camada de poeira ao redor da Terra. Essa camada de poeira vai manter o céu escuro, sem sol. Nós vamos morrer em 1 ano. Quem sobreviver vai se comer um ao outro, porque não vai ter comida, não vai ter planta, não vai ter animal para comer. Então você vai ter que comer o que, gente? Vocês vão ser zumbis, gente. Então, essa é a realidade. Espero que esse meu vídeo vá até as pessoas para mostrar que nós somos uma praga. E se nós quisermos mudar esse cenário, tem como, é possível. Nós precisamos nos amar uns aos outros. Nós precisamos viver de forma sem degradar o planeta,
sem destruir o planeta, sem ficar matando gente porque nós achamos que porque ele é bandido, vai ter que morrer, dá um tiro nele. Não é assim. Toda violência, ela gera mais violência. E a violência é resultado do quê? Materialismo. Toda violência, ela é resultado do materialismo. Por que as pessoas roubam? Roubam por causa que precisa de dinheiro. Ou porque não quer trabalhar, ou porque quer roubar. Entendeu? Então, qual é a culpa? De quem que é a culpa da violência? A própria sociedade. A sociedade é culpada do que nós passamos, é tudo culpa da sociedade. Porque a sociedade não sabe dividir. O ser humano precisa aprender a dividir, aprender a dividir com as outras pessoas, um ajudar o outro. A partir da hora que, quando vocês começarem a se ajudar uns aos outros, os alienígenas irão ajudar a gente. Por enquanto, necas e pitibiribas, vocês vão viver que nem os patéticos palhaços, idiotas, achando que vai acontecer, que alguém vai salvar vocês. Ninguém vai salvar vocês. Por que ninguém vai salvar vocês? Porque vocês não se salvam a si próprios. Vocês não se dão valor a si próprios. Como vocês vão querer dar valor para uma raça alienígena? Entendeu? Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like, né? E compartilhe o vídeo, que é importante. E espero que você volte nos meus próximos vídeos. Um abraço, até mais.